de João Guimarães Rosa, do livro Primeiras Histórias, publicado em 1962, o conto A Benfazeja. Sei que não atentaram na mulher, nem fosse possível. Vive-se perto demais, num lugarejo, às sombras frouxas, a gente se afaz ao devagar das pessoas. A gente não revê os que não valem a pena. Acham ainda que não valia a pena? Se, pois, se. No que nem pensaram, e não se indagou a muita coisa. Para quê? A mulher, malandraja, malacafar, suja de si, misericordiada, tão em velha e feia, feito tonta, no crime não arrependida, e guia de um cego. Vocês todos nunca suspeitaram que ela pudesse arcar-se no mais fechado extremo, nos domínios do demasiado? Soubessem-lhe ao menos o nome. Não. Pergunto, e ninguém o intéria. E ninguém o inteira. Chamam-na de a mula marmela, somente a abominada. Ah, que tinha dores nas cadeiras, andava meio se agachando com os joelhos para diante. Vivesse embrenhada, mesmo quando ao claro na rua. Qualquer ponto em que passasse parecia apertado. Viam-lhe vocês a mês, furibunda de magra, de esticado esqueleto, e o se sumir de sanguessuga, fugidos os olhos, lobu nos cabelos, a cara. As sombras carecem de qualquer conta ou relevo. Sabe-se se assustava o seu ser. As falses de jejuadora, os modos contidos de ensalmeira. Às vezes tinha o queixo trêmulo. Apanhem-lhe o andar em ponta, encestro de égua solitária. E a selvagem compostura, seja-se exato. E nem desconfiaram de que poderiam estar em tudo e por tudo enganados? Não diziam também que ela ocultava dinheiro, rapinicado as tantas esmolas que o cego costumava arrecadar? Rica, outro modo, sim, pelo que do destino o terrível. Nem fosse reles feiosa, isto vocês poderiam notar, se capazes de desencobrir-lhe as feições de sob o sórdido desarrumo do sarro e crasso, e desfixar-lhe os rugamentos que não de idade, senão de crispa expressão. Lembrem-se bem, façam um esforço. Compensem-lhe as palavras parcas, os gestos, uns atos,
e tereis que ela se desvendava antes ladina, atilada em exacerbo. Seu antigo crime? Mas sempre escutei que o assassinado por ela era um hediondo, o cão de homem, calamidade horribilíssima, perigo e castigo para os habitantes deste lugar. Do que ouvi, vocês mesmos, entendo que por aquilo todos lhe estariam em grande dívida, se bem que, de tanto não tomando tento, nem essa gratidão externassem. Tudo se compensa. Por que, então, invocar contra as mãos de alguém as sombras de outroras coisas? O cego pedia suas esmolas rudemente. Xingava, arrogava, desinsofrido, dando com o bordão nas portas das casas, no balcão das vendas. Respeitavam-no, mesmo por isso, jamais se viu que o desatendessem, ou censurassem, ou ralhassem, repondo-o em seu nada. Piedade? Escrúpulo? Mas seria como se percebessem nele, de obscuro, um mando de alma, a qualidade de poder. Chamava-se o retrupé, sem adiante. Como a mula marmela, os dois, ambos, uns pobres de apelido. E vocês não veem que, negando-lhes o de cristão, comunicavam à rebelde indigência de um e outra estranha eficácia de ser a parte já causada? Ao retrupé, com seu encanzinar-se blasfemífero e prepotente esmolar, ninguém demorava para dar dinheiro, comida, ou o que ele quisesse, o pão por Deus. Ele é um tranca! O cínico e canalha vilão. Mas só às vezes alguém, depois e longe, se desabafava. O homem maligno com cara de matador de gente. Sobre os trapos trazia um facão pendente. Estendia imperioso sua mão de tamanho e gritava com uma voz de cão superlativa. Se alguém falasse ou risse, ele parava, esperava o silêncio. Escutava muito ao redor de si, mas nunca ouvia tudo. Não sabia nem podia. Tinha medo também. Disso vocês nunca desconfiaram. Temia a ela, a mulher que o guiava. A mula marmela chamava-o com simples sílaba, entre dentes, quase esguichado. Ei! Ou E o retrupé se movia de lá, agora apalpante, pisando com ajuda, balançava o facão a bainha presa a um barbante na cintura. Sei que ele, leve, breve, se sacudira. Desciam a rua, dobraram o beco, acompanharam-se por lá os dois em sobroço séquito. Rezam-se ódio, lé e cré,
pelas hora voltas, que qual, que tal, loba e cão. Como era que ficavam nesse acordo de incomunhão, malquerentes, parando entre eles um frio figadal? O cego Retrupé era filho do finado marido dela, o Mumbungo, que a mula Marmela assassinara. Vocês sabem o que foi há tantos anos. Esse Mumbungo era célebre, cruel e iníquo, muito criminoso, homem de gostado sabor de sangue, monstro de perversias. Esse nunca perdoou, emprestava ao diabo a alma dos outros, matava, afligia, matava. Dizem que esfaqueava rasgado só pelo ancho de ver a vítima caretear. Será a sua verdade? Nos tempos e por causa deles, todos estremeciam sem pausa de remédio. Diziam-no maltratado do miolo. Era o punir de Deus, o avultado demo, o cão. E, no entanto, com a mulher, davam-se bem, amavam-se. Como? O amor é a vaga, indecisa palavra. Mas eu indaguei. Sou de fora. O Mumbungo queria a sua mulher, a mula Marmela, e contudo, incertamente, ela o amedrontava. Do temor que não se sabe. Talvez pressentisse que só ela seria capaz de destruí-lo, de cortar com um ato de não sua existência doidamente acelerada. Talvez adivinhasse que em suas mãos dela estivesse já decretado e pronto o seu fim. Queria-lhe e temia, de um temor igual ao que agora incessante sente o cego Retrupé. Soubessem, porém, nem de nada. A gente é portador. O cego Retrupé é grande, forte. Surge de lá, trazido pela mula Marmela. Agora se conduz firme, não vacila. Dizem que bebe. Vejam vocês mesmos, porém, como essas petas escondem a coisa singular. Todos sabem que ele não bebia nunca, porque a mula Marmela não deixava. Nem carecia de falar-lhe a paz da proibição. Dava-lhe apenas um silêncio terrível. E ele cumpria. Tinha a marca da coleira. Curtia afogados desejos, indecifrava-os. Aspirava à porta dos botequins, febril, o espírito das cachaças,
Seguia, enfim, perfidiado e remisso, mal agradecido, raivoso, os dentes do rato rangiam-no. Porque ele mesmo, não sabendo que não havia de beber o que não fosse, se o sangue das pessoas. Porque sua sede e embriaguez eram fatais, medonhas outras, para lá do ponto. Seria ele realmente uma alma de Deus? Certeza. Nem sabem. Podia também ser de outra essência, mandada, manchada, malfadada. Dizem-se histórias. Assim mesmo, nutredo estado em que tacteia, privo, mal existente, o que é, cabidamente, é o filho tal pai tal, o cão também, na prática verdade. O pai, Mumbungo, se vivia bem com a mulher, a mula Marmela, e se ela precisava dele, como os pobres precisam um dos outros, porque então o matou? Vocês nunca pensaram nisso e culparam-na. Porque hão de ser tão infundados e poltrões, sem espécie de perceber e reconhecer? Mas quando ela matou o marido, sem que se saiba clara e externa razão, todos aqui respiraram e bem disseram adeus. Agora a gente podia viver o sossego. O mal se vazara tão felizmente de repente. O Mumbungo, esse, foi o que tivera de se revoltar a um outro lugar. Foi como alma que caiu no inferno. Mas não a recompensaram a ela, a mula Marmela. Ao contrário, deixaram-na no escárnio de apontada amargura e na muda miséria, pois que eis. Matou o marido e depois própria temeu, forte demais, o pavor que se lhe refluía, caída, dado ataque, quase fria de assombro, de estupefazimento, com o cachorro uivar. E ela, então, não riu. Vocês, os que não a ouviram, não ri, nem suportam se lembrar direito do delirido daquela risada. Se eu disser o que sei e pensam, vocês inquietos se desgostarão. Nem consintam, talvez, que eu explique e acabe.
A mulher tinha de matar, tinha de cumprir por suas mãos o necessário bem de todos. Só ela mesma poderia ser a executora da obra altíssima que todos nem ousavam conceber, mas que em seus escondidos corações imploravam. Só ela mesma, a Marmela, que viera ao mundo com a sina presa de amar aquele homem e de ser amada dele e juntos enviados. Porque em volta de nós o que há é a sombra mais fechada. Coisas gerais. A mula Marmela e o Mungungo, no fio a fio de sua afeição, suspeitassem antecipadamente da sanção e sentença? Temia ele, sim, e o amor que tinha a ela colocava-o à mercê de sua justiça. A Marmela, pobre mulher, que sentia mais que todos, talvez, e sem o saber, sentia por todos, pelos ameaçados e vexados, pelos que choravam seus entes parentes que o Mumbungo, mandatário de não sei que poderes, atroz sacrificara. Se só ela poderia matar o homem que era o seu, ela teria de matá-lo. Se não cumprisse assim, se recusasse a satisfazer o que todos a sós, a todos os instantes, suplicavam enormemente, ela enlouqueceria. A cor do carvão é um mistério. A gente pensa que ele é preto ou branco. E outra vez vejo que vem pela indiferente rua e passam em esmolambos os dois, tão fora da vida exemplar de todos, dos que são os moradores deste sereno nosso lugar. O cego retrupé avança, fingindo-se de seguro. Não dá à mula Marmela a ponta do bordão para se segurar. Ela o guia apenas com sua dianteira presença. Ele segue-a pelo jeito, pelo se deslocado ar. Como em trasvoo se vão os pássaros, ou o que ele percebe à sua frente é a essência vivaz da mulher, sua sombra d'alma, fareja-lhe o odor, o lobum. Notem que o cego retrupé mantém sempre muito levantada a cabeça por inexplicado orgulho, que ele provém de um reino de orgulho, sua maligna índole, o poder de mandar que estarrece. Ele traz um chapéu chato, nem branco, nem preto.
Viram como esse chapéu lhe cai muitas vezes da cabeça, principalmente quando ele mais se exalta, gestilongado, abarbarado e maldoso, reclamando com urgência as suas esmolas do povo. Mas notaram como é que a mula marmela lhe apanha do chão o chapéu e procura limpá-lo com seus dedos antes de lhe entregar o chapéu que ele mesmo nunca tira por não respeitar a ninguém? Sei que vocês não se interessam nulo por ela, não reparam como essa mulher anda e sente e vive e faz. Repararam como olha para as casas com olhos simples, livres do amaldiçoamento de pedidor? E não põe no olhar as crianças o soturno de cativeiro que destinaria aos adultos. Ela olha para tudo com singeleza de admiração. Mas vocês não podem gostar dela, nem sequer sua proximidade tolerem, porque não sabem que uma sina forçosa demais apartou-a de todos, soltou-a. Apara em seu decor de dever o ódio que deveria ir só para os dois homens. Dizem na maldita. Será? Porém, isto nunca mais repitam. Não me digam do lobo a pele e olhe lá. Há sobrepesos que se levam, outros e são a vida. Mas, contanto, está que ninguém sabe o que entre os dois verdadeiramente se compassa, do desconchavo e desacerto de assim perambularem turvos no monótono em farrapos semoventes, do que vocês apenas se divertem, tiram graças e chocarra. Se o que usar é apenas embruxar e odiar, loba contra cão, ojeriza e osga, convocam demônios? Ou algum encoberto ultrapassar, posto que também há uma irmandade das almas más, alcateia e matilha? Não, não há ódio, engano. Ela não, ela cuida dele, guia-o, trata-o como a um mais infeliz,
mais feroz, mais fraco. Desde que morreu o homem-marido, o Mumbungo, ela tomou conta deste. Passou a cuidá-lo na reobriga sem buscar sossego. Ela não tinha filhos. Ela nunca pariu. Vocês culpam-na. Vocês, creio, gostariam de que ela também se fosse, desaparecesse no não depois de ter assassinado o marido. Vocês odeiam-na destarte. Mas se ela também se tivesse matado, que seria de vocês, de nós, as muitas mãos do Retrupé, que ainda não estava cegado nos tempos e que seria tão pronto para ser sanguinaz e cruel perverso quanto o pai, e o que renega de Deus, da pele de Judas, de tão desumano e tremenda estirpe de apavor? Os olhos do Retrupé ainda eram sãos para espelhar inevitável ódio, para cumprir o dardejar e para o prazer de escolher as vítimas mais fáceis, mais frescas. Só aí se deu que, em algum comum dia, o Retrupé cegou de ambos aqueles olhos. Souberam vocês como foi? Procuraram achar? Sabem, contudo, que há leites e pós de plantas, venenos que ocultamente retomam a visão de olhos que não devem ver. Só com isso, sem precisão demais, e já o Retrupé parava um ser quase inócuo, um renunciado. E vocês, bons moradores do lugar, ficavam defendidos a cobro de suas infrenes celeradezas. Talvez ele não precisasse de danado morrer como o Mumbungo, seu pai. Talvez, me pergunto, o próprio Mumbungo descarecesse de ser morto, se acaso, por ponto, alguém pensasse antes nessas ervas cegadoras, ou soubesse já então de sua aplicação e efeito. Se assim, pois, haver-se-ia agora a mula marmela guiando os dois pelas ruas, e deles com terrível dever de amor cuidando, como se fossem os filhos que ela queria, os que ela não pariu nem parirá nunca. O dócil morto e o impedido cego. A
pacto de tolher-lhes as ainda possíveis malícias e dar-lhes, como em sua antiquíssima linguagem ela diz, gasalhado e amparo. Vocês, porém, fio que nem nunca lhe escutaram a voz, a surda. Também o cego retrupé se intimida dessa voz rara tanto. Sabem o que é tão estúrdio? Que mesmo um que não vê sabe que precisa de apartar a cabeça. Ele faz isso para não encarar com a mulher odiosa. O cego retrupé volta-se de frente para o ponto onde estão as sensatas, quietas pessoas que ele odeia em si, pelo desprezamento de todos, na pacatez e concórdia. Ele precisava de matar para a fundo se cumprir desafogado e bem. Mas não pode, porque é cego apenas. O cego retrupé sedicioso, então, insulta, brada espumas, ruge nas gargantas do cão. Sabe que é de outra raça, que vem do ainda horroroso informe, que ainda não entendeu a mansidão pelo temor? Então o cego retrupé esbarra com o impoder da cegueira. Agora ele não pode alcançar ninguém se a raiva mais o cega. Pode. O cego retrupé cochicha consigo. Ele ofende o invisível. Para ele, graças à cegueira, este nosso mundo já é algum além. E se assim não fosse, alguém seria capaz de querer ir pôr o assamo no cão em Dana? E vocês ainda podem culpar esta mulher, amar-mela, julgá-la, achá-la vituperável? Deixem-na, se não a entendem, nem a ele. Cada qual com sua baixeza, cada um com sua altura. Saibam ver como ela sabe dar descargo de si. Sim, ela é inobservável. Vocês não poderiam, mas reparando com mais tento, veriam, pelo menos, como ela não é capaz de pegar estouvadamente em alguma coisa, nem deixa de curvar-se para apanhar um caco de vidro no chão da rua
e pô-lo de lado por perigoso. Ela abaixa assaz os olhos pelo marido, seu morto, pode, porque o matou sem inúteis sofrimentos. Se não o matasse, ele se teria condenado ainda mais. Ela afasta do botequim o cego retrupé, turbador, remisso e bulhento. Só este é o seu, deles, diálogo. Um pigarro e um impropério. Ele a segue caninamente. Vão-se. Nunca nenhum de vocês os observou. A gente não consegue nem persegue os fios feixes dos fatos. Vivem em aterrador, em coisa de silêncio, tão juntos, de morar em esconderijos. A luz é para todos, as escuridões é que são apartadas e diversas. Diziam que, em outro tempo ao menos, entre eles teria havido alguma concubinagem. Cambonda! Vocês sabem que isso é falso. E como a gente gosta de aceitar essas simples, apaciguadoras suposições. Sabem que o cego retrupé, caninho e discordioso, ela mesma o conduz paciente às mulheres e espera-o cá fora. Zela para que não o maltratem. Isto, porém, faz tempo. Hoje ele está envelhecido, virou em macilento, grisalho, as cãs assentam-lhe bem quando o chapéu cai. Estes tempos, durante que deixamos de conhecê-los e averiguá-los. O cego retrupé anda meio caído, amorviado, em escanifro e escanzelo. Parece que, ao mesmo passo, seu modo de medo da mula marmela muda e aumenta. Fraqueia-lhe também a fúria alastradora e áspera de viver. Não exerce com o mesmo entono puxar pelo seu direito. Parece que, ao mesmo passo, seu modo de medo da mula marmela muda e aumenta. Fraqueia-lhe também a fúria alastradora e áspera de viver. Não exerce com o mesmo entono puxar pelo seu direito, o feroz direito de pedir. Parece que seu temor fazia-o murmurar queixumes, súplicas à mula marmela. E, no entanto, ela cada dia para com ele mais se abranda, apiedada de seu desvalor. Mas ele não crê.
não pode saber, não confia dela nem da gente. O entre-sentir-se entre as pessoas vem de regra com exageros, erro e retardo. Ele sussurra disfarçada e impessoalmente seus pedidos de perdão. Vocês notaram? A mula Marmela ouvia-o sem parecer que fugia de olhá-lo. Sei, vocês não notaram nada. E mesmo agora vocês se sentem um pouco mais garantidos, tranquilos estamos. É de crer que breve estaremos livres do que não amamos, do que danadamente nos enoja, pasma. Conta-se-me que ele quis matá-la. Em hora em que seu medo se derramou maior, saber-se-á lá por quê? Tido que já se estava maltreito quando adoeceu, mal, de febre acesa. Sentara-se à beira da rua para arquejar. De repente, levantou-se sem bordão, estovinhado, gritou, bramou, exaltado como um cão que é acordado de repente. Sacou o facão, tacava-o, avançava às doidas, a mesmo cegas, tentando golpeá-la em seu desatinado furor. E ela, erguida onde estava, permaneceu, não se moveu, não se intimidava. Olhava na direção do não. Se ele acertasse, poderia em carne estrucidá-la. Mas, aos poucos, acreditou que o facão não a encontraria nunca. Sentiu-se desamparado demais e sozinho. Temeu de todo em pé. O facão lhe caiu da mão. Seu medo não tinha olhos para encher. Parece que gemeu e chorou. Mãe, mamãe, minha mãe. Esganiçado, implorava. Quando retombou sentado no chão, cessada a furibundância, e tremia estremecidamente, feito os capins dos pastos. Estava já no fino do funil, é de crer que a mula Marmela, ela veio, se chegou, sem dizer nem o sussurrar. Apanhou-lhe o chapéu, limpou-o, tornou a pôr na cabeça dele e trouxe também o facão,
recolocou-o em sua cintura na velha bainha. Ele, com o se apequenar de sofrer e tremer, semelhava um bicho do fundo da floresta. Disse que ela teria lágrimas nos olhos, que falou soturna de ternuras terríveis. Meu filho. E olhou para uma banda, disse alguma coisa a mais, como se falando ao outro, soluçava também pelo mungungo seu reconduzido marido por sua parte de seu ato. Disso vocês não quererão saber. São endiabas confusões. Disso vocês não sabem. E se... pra quê? Se ninguém entende ninguém, e ninguém entenderá nada jamais, esta é a prática verdade. Sim, os dois ficaram até o anoitecer e pela noite entrada naquela solidão próxima numa beira de cerca. Alguém os acudiu? Diz que ele padecia uma dor terrivelmente de demasiado castigo e uma sufocação medonha de ar, conforme nem por uma esperança ainda, nem não agoniava. Só estrebuchava. Não viram na madrugada, quando ele lançou o último mau suspiro. Sim, mas o que vocês creem saber, isto seriamente afirmam que ela, a mula Marmela, no decorrer das trevas, foi quem esganou estranguladamente o pobre diabo que parou de se sofrer pelos pescoços, no corpo defunto após se viram marcas de suas unhas e dedos craváveis. Só não a acusaram e prenderam porque maior era o alívio de a ver partir para nunca, daí que, silenciosa toda, como era sempre, no cemitério, acompanhou o cego Retrupé às consolações. Vocês, distantemente, ainda a odiavam? E ela ia se indo, amargã, sem ter de se despedir de ninguém, tropeçante e cansada, sem lhe oferecer ao menos qualquer espontânea esmola. Vocês a viram partir, o que figurava a expedição do bode, seu espiar. Feia, furtiva, lupina, tão magra.
vocês, de seus decretantes corações, a expulsavam. Agora não vão sair a procurar-lhe o corpo morto para contritos enterrá-lo em festa e pranto em preito? Não será custoso achá-lo por aí, caído, nem légua adiante. Ela ia para qualquer longe, ia longamente, ardente a só e só. Tinha finas pernas de andar. É caso o que agora direi, e nunca se esqueçam, tomem na lembrança, narrem aos seus filhos, havidos ou vindouros, o que vocês viram com seus olhos terrivorosos e não souberam impedir, nem compreender, nem agraciar. De como, quando ia a partir, ela avistou aquele um cachorro morto, abandonado e meio já podre na ponta da rua, e pegou-o às costas, o foi levando. Se para livrar o logrador e lugar de sua pestilência perigosa, se para a piedade de dar-lhe cova em terra, se para com ele ter com quem ou que se abraçar na hora de sua grande morte solitária. Pensem, meditem nela então.